São 8h25 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 87,9 FM. E hoje, com um enorme prazer, nós vamos conversar com grandes parceiros, né, aqui da Valinhos FM. Mas não vamos falar de rádio, vamos falar dos conselhos municipais, com Ulisses Porto, ele que é diretor de gestão administrativa e suporte aos conselhos municipais, e Wagner Alves, coordenador de apoio aos conselhos. Ulisses, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui, sempre pela rádio, mas hoje vai falar da outra função que nós fazemos, agora junto à administração pública, e vamos embora, compartilhar saberes. Muito bem. Wagner Alves, seja bem-vindo, muito bom dia. Ótimo dia para você, Fernando, Gustavo, Muriel, para todos os ouvintes da Valinhos FM. Como bem disse o Ulisses, um prazer para a gente falar um pouco sobre a questão de conselhos municipais, explicar como funciona a Casa dos Conselhos e também como que o munícipe, como que o nosso cidadão ele pode participar aqui da Casa dos Conselhos. Ulisses, eu começo com você, né? A importância dos conselhos municipais, porque isso é uma determinação constitucional, né? Todos os municípios têm, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre a importância e a finalidade dos conselhos municipais. Então, inicialmente, o importante é saber que eles são órgãos coletivos, de deliberação coletiva, integram a administração pública, por isso que eles são criados por lei, e a finalidade deles é tratar de políticas públicas específicas. Existem políticas públicas que são de forma global, outros que são mais temáticos, por exemplo, global, desenvolvimento urbano, meio ambiente, e temáticos, por exemplo, o Conselho sobre Drogas, o Conselho sobre o direito da pessoa com deficiência, o de idoso. Então, a função da política pública é propiciar um ambiente onde normalmente você trabalha de forma paritária, poder público, sociedade civil, para o acompanhamento, fiscalização e elaboração de políticas públicas daquela área temática do Conselho Municipal. De uma forma simples é isso. Grupo de pessoas do poder público, da sociedade civil, de forma dividido paritariamente, ou seja, mesmo número, que envolve conhecimento técnico, conhecimento leigo, para a realização e fiscalização da política pública daquele conselho específico. Gustavo? Bom dia, Ulisses. Bom dia, Wagner. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Valinhos FM. Wagner, fala um pouco para a gente sobre esse espaço que é a Casa dos Conselhos. Qual que é a rotina e como os trabalhos são desenvolvidos aí? Muito bem, Gustavo. A gente primeiro precisa entender, como bem disse o Ulisses, o papel de um conselho municipal. O conselho ele é um órgão colegiado. O objetivo principal, na verdade, é o controle social das políticas públicas que são realizadas no município. Então, nós temos esses conselheiros do poder público, que são nomeados pelo chefe do executivo, e também da sociedade civil, onde as entidades acabam indicando quem vai participar para fazer essa fiscalização, essa avaliação do que o poder público, na verdade, ele vem buscando para essa efetividade das políticas em benefício da população. Bom, a Casa dos Conselhos, que estava falando propriamente dela, ela fica localizada na rua 31 de março, aqui no Boa Esperança. É um local onde realmente a política pública acontece. Porque nós temos as salas, um auditório, salas para reuniões. Então, o Conselho Municipal ele tem as comissões de trabalho, tem grupo de trabalho, comissão eleitoral, então está sempre sendo movimentado. E aqui é onde tudo acontece. Por exemplo, daqui a pouco acontece uma reunião do Fundeb, a casa, a interferência que a casa dá no conselho é nenhuma, apenas suporte. Então, nós vamos todo esse suporte. O conselho precisa de uma legislação, nós vamos buscar, precisa de um material, quer saber alguma questão de boletim municipal, nós vamos atrás dessa informação, porque, assim, é muito difícil, a gente, se colocando enquanto cidadão, você entender, você cai num conselho, de repente você tem que entender de decreto, de lei, de muitas coisas que envolvem uma política pública,
é complicado. Então, assim, o conselheiro ele não tem obrigação de saber, ele tem ali a função de aprender. E é nisso que a Casa dos Conselhos entra, a gente chega com essa função, Gustavo, de estar orientando as pessoas e mostrando para ela a melhor forma dela fazer essa efetividade, que é o objetivo de um conselho municipal, que é a fiscalização da política pública no município. Ulisses, é um trabalho voluntário, né? Não remunerado dos conselheiros. E quando que se reúnem? Todos os conselhos têm reuniões mensais. Como é que é esse processo de reunião? Normalmente a reunião ela se inicia com a convocação e pauta, uma reunião ordinária por mês. Então, a semana aqui que nós temos reunião de manhã, de tarde. Quem quiser acompanhar, inclusive o link já está nos comentários aí. Nós temos as mídias digitais dos conselhos aqui da cidade, que se chama Valinhos em Conselhos. Lá você pode ter acesso a todos os meios de comunicação, inclusive as legislações e também cada página de cada conselho. E você pode acompanhar através do Face e do Instagram o que vai acontecendo na casa. Então você pode ter uma ideia verificando o que já temos lá. Daqui a pouco, esse contexto aqui também vai estar lá, no Valinhos em Conselhos. E tem que aproveitar para fazer aquela lembrança que o pessoal sempre esquece, parece que é burocrática, mas nesse caso aqui ela é necessária. E nós temos que agradecer a administração municipal, a prefeita Lucimara, que entendeu a demanda e a necessidade que havia acontecendo. Houve uma lembrança do meu nome, fui chamado para estar nessa função. Aí eu já lembrei de Wagner Alves. Wagner Alves estava disponível, ele está vindo recém-egresso da Câmara, aceitou o convite, ele podia ter coisas até, não vou dizer melhor, porque conviver comigo é quase perfeito, né, Fernando? Não dá para se dizer que ele vai conseguir algo melhor nesse sentido. Mas... Modéstia à parte, né? Bom, modestiamente falando. E aí, junto, ele aceitou, e nós temos uma grande vantagem em relação a qualquer outra pessoa que tenha trabalhado na Casa dos Conselhos. Nós fomos de conselheiro, secretário, diretor, da mesa diretora, a Wagner chegou a ser presidente, eu também cheguei a ser presidente, vice-presidente, secretário. Então a gente entende a necessidade de quem está fora da administração para tocar um conselho. E as reuniões aqui elas vão sempre acontecer conforme demanda. Por exemplo, o Conselho da Criança deve se reunir muito mais vezes esse mês. Por quê? Porque está iniciando o processo de eleição do Conselho Tutelar, que é um processo unificado que vai acontecer lá em outubro. E depois nós temos a questão também das eleições de conselho. Por exemplo, agora, eu estou olhando aqui para a minha janelinha, e o pessoal do Fundeb já está chegando para a reunião da manhã. E nós temos agora umas diferenças, vou deixar a Wagner depois contar, sobre a questão das reuniões físicas, online e as híbridas. E por enquanto, eu acho que é isso. E eu vou fazer uma gentileza, pegar uma água que eu esqueci. Volto já. Wagner, fala um pouco para a gente sobre a constituição desses conselhos. Existe um regimento interno que busca aí uma equidade da participação pública e da participação popular, e cada conselho tem mais ou menos quantos membros? Vamos lá, Gustavo. Como bem disse o Ulisses, nós temos hoje 23 conselhos no município, desses 17, 18 aí que estão atuando, outros voltando. A gente tem que contextualizar que a pandemia, bem no começo, ela atrapalhou muito essa questão, porque antes da pandemia, o conselho só se reunia de forma física, tinha que ter aquela reunião. Durante a pandemia aconteceu esse advento aí dessas ferramentas tecnológicas, que muitos conselhos, até hoje, eles estão só na forma online, não voltado mais para a forma física. Outros estão na forma híbrida. Quem pode vem, quem não pode acaba ficando online. O Conselho Municipal ele é muito diferente da sua própria política. Por quê? Alguns conselhos, vou pegar um exemplo aqui do conselho do Fundeb, que vai ter a reunião agora. Ele tem toda uma particularidade, a forma de composição dele, ela é diferente dos outros conselhos, porque a maioria dos conselhos é forma paritária. O que eu estou falando paritária? 7 titulares do poder público, 7 titulares da sociedade civil. Então não existe uma regra, Gustavo. Acaba, na hora de formar a lei, o legislador ele acaba entendendo, ouvindo quem é da área, que o conselho, por exemplo, da pessoa com deficiência tem que ter 8 titulares. Desses, o conselho da criança tem que ter 7. Então, assim, é muito da política, daquela política que acabam vendo um número de conselheiros.
como eu disse, o Fundeb. O Fundeb, ele é por representatividade. Então, é pai de aluno, o aluno, funcionário de escolas, é bem essa questão. Uma outra questão, puxando aí do Conselho da Pessoa com Deficiência. Hoje ele é paritário. Então, poder público e sociedade civil. A presidente do conselho agora, a Cláudia, ela está trabalhando junto com a Casa dos Conselhos, também com a administração, para que o conselho ele mude essa forma, passe a ter a pessoa com deficiência também dentro do conselho, porque é o principal representante da causa. Na verdade, uma política pública para a pessoa com deficiência, a finalidade dela é a pessoa com deficiência. Então, está se trabalhando agora para que esse conselho tenha pessoas com deficiência na própria lei. O que até passando aqui pela casa, nós estamos sugerindo? O poder público, a hora que for indicar os representantes, ele dê preferência para servidores concursados que tenham deficiência. Tem muitos municípios. A própria Constituição brasileira estabelece que 5% tem que ser destinado num concurso para pessoa com deficiência. Então, esses deficientes na administração, eles participarem. A mesma coisa na sociedade civil, que teremos esses representantes da sociedade civil, pessoas com deficiência. Então, assim, não há uma receita, tá? Cada conselho tem a sua particularidade. Então, uns vão ter um número de conselheiros, outros vão ter um outro. Todos eles começam, Gustavo, por uma lei, tá? Depois dessa lei, temos o regimento interno, um regimento onde vai disciplinar toda a situação dentro dos conselhos. A grande maioria tem presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Não é lei, mas é uma questão, já vem acontecendo há muito tempo, um gesto de cavaleiros em que a presidência, geralmente, ela roda. Se esse ano a presidência está com a sociedade civil, no próximo ele vem para o poder público. Mas isso não tem lei, tá? É apenas uma questão ali de consenso entre os próprios conselheiros. Ulisses, e tem alguns conselhos que têm um fundo, não é? Todos os conselhos têm esse fundo ou não? Não, nem todos os conselhos possuem fundo. Nós temos o fundo, acho que dos 23 conselhos, lembrando que 2 ainda estão em processo de lei, nós temos uma quantidade de, eu acho que uns 6 ou 7 conselhos que têm fundo. O dos principais nós devemos citar o desenvolvimento urbano, que tem sempre recurso que vem da questão das obras que acontecem na cidade. Nós temos do Conselho da Criança e do Adolescente, que vem da destinação, inclusive nós estamos iniciando essa campanha de destinação de recursos. Temos também o idoso, que esse ano ele não participa do sistema, mas durante o ano ele pode receber doação, também referente ao imposto de renda. E, deixa eu ver se eu lembro mais algum. Vai ser criado da pessoa com deficiência. Da mulher. Da mulher. Então, nós temos vários conselhos, eu não vou conseguir citar todos, mas e qual a finalidade desse fundo municipal? Está sendo gerido ali, destinado o recurso através da deliberação do conselho, que é um ambiente coletivo, onde você consegue definir com base num plano municipal. Então, muitas vezes você tem situações, o desenvolvimento urbano ele já tem um ambiente diferente, mas quando você fala de direitos ou promoção de direitos, você tem que ter um plano municipal que antecede depois a questão de definir quais são as áreas temáticas ou os eixos, e você passa a construir a política pública e financiar através desse fundo municipal. Então, são vários conselhos que nós temos, vou exagerar, pelo menos 1/3 dos conselhos possuem fundo, e a finalidade é exatamente isso. Normalmente, promover ou garantir direitos com base naquela política pública. Ulisses, e a administração municipal tem se mostrado aberta aos indicativos, às sugestões e até o desenvolvimento de políticas públicas indicadas aí pelos conselhos? Sempre como é um ambiente de deliberação coletiva, onde metade é poder público, a discussão ela acontece dentro do ambiente do conselho. A partir daí, deliberado pelo conselho, é feito o encaminhamento dentro do que pode ser financiado pelo fundo, o que pode se tornar um projeto, pode se tornar um programa, e aí ele é contínuo dentro da administração pública, passa a ser uma situação de Estado, não mais de governo. Então, o ambiente de debate é o conselho. Saiu do conselho, houve deliberação, o poder público, dentro das condições também orçamentárias e financeiras, ele vai produzindo os resultados. Temos exemplos aí de situações em que você tinha um projeto específico e depois ele vira uma situação de Estado.
Só preciso lembrar, que estou tentando lembrar lá de 2012 para baixo, né? Que agora eu não me inteirei completamente de tudo aí. Você vai me lembrar algum? Eu estou tentando lembrar aqui inicialmente. Me faltou a memória, mas depois a gente consegue, numa próxima conversa, trazer quais programas ou projetos depois se tornaram efetivos e continuaram dentro da administração. Wagner, e os conselhos têm a função, além de formular, né, políticas públicas, também de fiscalizar e acompanhar, né? Fernando, acho que o principal objetivo de um conselho, a mola mestra ali, é a fiscalização. Porque hoje, a melhor forma que eu digo do executivo é de saber como que está os indicadores dentro da sua cidade, dentro da sua administração, é essa participação dos conselheiros. Por quê? São diversas demandas que acabam chegando, né, para o chefe executivo, no caso da prefeita Lucimara, que chegam para ela, que ela pode trabalhar as suas políticas públicas dentro desse trabalho do conselho. Então, um conselho municipal, desde a época, eu comecei em conselho pela sociedade civil, pela rádio, já estive pelo poder público, e eu sempre entendo que, assim, através dessa participação desse trabalho dos conselhos municipais em que o executivo vai poder colocar em prática da melhor forma a sua política pública. É a política do idoso, é a política da educação, hoje a da pessoa com deficiência, essas são as três aí que acabam tomando grande frente, mas também tem a questão da segurança, né? O Conselho de Segurança, a fiscalização partindo pelo Conselho da Saúde, que é um conselho muito importante, um dos mais antigos que temos na cidade, mas que ele toda a demanda de saúde, ele acaba passando, né, pelo conselho. Então o conselho está ali, ele não está ali só para ficar aprovando planilhas, desaprovando planilhas, principalmente nessa fiscalização. E quando eu falo dessa fiscalização, é para o munícipe, para quem está nos ouvindo agora, para ele procurar o conselho municipal. É uma questão referente à escola, procura o conselho, porque o conselho ele tem esse colegiado, Fernando, que vai ouvir aquela demanda. Muitas vezes, ali no conselho já vai se entender que é uma situação de uma pessoa, que não tem que ser resolvido, mas que é pontual. Resolveu aquele problema, não, já está a situação alinhada. Outras demandas que chegam para o conselho, a gente acaba entendendo que a situação é crônica, então precisa realmente de uma interferência do executivo. Então, essa participação e esse entendimento dos conselheiros em que o conselho é um órgão de fiscalização, ele é muito importante quem chegar ter esse discernimento. Até dentro disso, muito boa a sua pergunta, Fernando, porque Ulisses e eu, a gente chegando para cá, nós temos um objetivo que é trazer um curso de capacitação para conselheiros. Como eu disse, a pessoa, ela chegou, ela é de uma entidade, o presidente da entidade pediu para ela representar a entidade, mas ela não sabe o que é um conselho municipal. Ela não tem esse traquejo com leis, com decretos, com tudo aquilo que acontece na política pública e nessa própria fiscalização. Então, por isso que o nosso trabalho também é de começar um trabalho de conscientização e também de capacitação para que essa fiscalização, que é o objetivo principal do conselho, ele possa ser cumprido aí da melhor forma possível, Fernando. Ulisses, e a expectativa de quando que essa capacitação para os conselheiros ocorra e quais serão os conteúdos aí abordados? Dá para fazer já um resumo sobre isso? Dá sim. A intenção é a partir agora de abril, nós já iniciarmos, porque vai ser uma capacitação permanente. Então, por exemplo, nós podemos, com a tecnologia hoje, gravar o conteúdo e disponibilizar ele gravado. Ou podemos iniciar um treinamento mostrando essa vivência de como é o papel do conselheiro. O título seria mais ou menos o papel do conselheiro e dos conselhos municipais. Então, ele vai abordar desde o momento de criação, a área temática, as formas que existem de conselhos, a questão de conselhos paritários ou não paritários, a questão de conselhos programas, que é o exemplo do Fundeb, do CAI, são programas que existem em um conselho. E depois nós passamos a abordar a questão da atuação do conselheiro, qual é o limite dessa atuação, e o principal, a necessidade do treinamento contínuo, da leitura, da participação de conferências plenárias,
transmissões online de cursos que ocorram, ou então a disponibilidade de participar de encontros regionais. O próprio Conselho viabilizar a sua ação. Por isso que a primeira ação que nós tomamos aqui na Casa dos Conselhos foi o quê? Desenvolver e criar as mídias dos conselhos municipais. Porque agora, as pessoas diziam que o conselho não existiam. Agora é só olhar Valinhos em Conselhos, em todas as mídias, você vai ver o quanto o conselho existe e o quanto o pessoal trabalha. É um trabalho voluntário da sociedade civil, o poder público não tem como ser voluntário, porque é uma ação dentro do próprio governo do Estado. Então você necessita que as pessoas tenham o mínimo de conhecimento da ação do conselho. O que nós queremos resolver com esse treinamento, de uma forma, porque é curto, 1 horinha, 2 horinhas, 4 horas, a gente definiu ainda a quantidade. Mas ele é basicamente isso, dizer para você que existe o conselho ele tem os seus limites de ação e qual é o papel do conselheiro dentro também daquela questão que nós chamamos da urbanidade, ou seja, o trato interno, o que é discutido, o que é debatido, a forma de você fazer isso, é que se assemelha em grande parte a uma Câmara com uma diferença. Lá você não precisa pedir a palavra, logicamente você não vai fazer uma bagunça, mas é um ambiente em que todo mundo trabalha em conjunto. Tanto é verdade que nós mudamos aqui o auditório, ele tem uma grande mesa e do entorno da grande mesa nós temos as cadeiras. Então as pessoas se sentam em posição de igualdade em relação aos outros conselheiros. Tem o presidente, tem a mesa diretora, mas todo mundo em igualdade. A nossa ideia é exatamente isso, é mostrar com essa experiência, no meu caso que vem desde 97 com conselhos municipais, é mostrar o papel do conselheiro e como você dinamiza. Vou pegar só um exemplo, até para não tomar muito tempo de vocês, foi a conversa com o Conselho do Idoso, onde deixamos muito claro que caminhem, que o Conselho teve uma situação atrás, em razão da pandemia, e outras que ele ficou parado quase 1 ano. E agora ele está retomando, e eu falei, realizem pequenas coisas, definam o primeiro projeto, façam o primeiro trabalho, depois vão ao segundo, mas continuem sempre caminhando. Porque o Conselho que não produz resposta dentro da sua política pública, ou da fiscalização, do acompanhamento, do gerar a política pública, ele, na verdade, ele perde a finalidade e vai se esvaziando. A nossa intenção é exatamente isso, mostrar que é um ambiente gostoso, necessário, e vou exagerar, são 2 horas o conselheiro do normal, padrão, que não tem a mesa diretora, nada, 2 horas por mês. Voluntariado, dá para separar 2 horas tranquilo. Wagner, a gente que acompanha, né, os conselhos municipais há muitos anos, vê essa luta que, infelizmente, com relação às doações do imposto de renda, né? E agora me parece que há uma campanha, há toda uma estruturação. Você acredita que agora vai? Porque, infelizmente, ao longo dos anos, ocorreram algumas tentativas aí, mas ficou só nas tentativas, né? Essa campanha de doação de imposto de renda, que esse dinheiro fique no município, fique para as nossas instituições, agora será concretizado? Bom, Fernando, primeiro, assim, já respondendo, a gente imagina que sim, né, que tudo isso seja, essa destinação do imposto de renda, na verdade, são algumas coisas que é muito difícil para a população ter esse entendimento, porque realmente é uma coisa complexa, envolve dinheiro, envolve uma legislação, 6%, 7%, 1%, quando chega para as pessoas, realmente, elas ficam realmente numa forma assim, informações desencontradas à população. Esse ano, o que a gente consegue pegar? Fernando, uma coisa que é bom destacar é o empenho da administração, da prefeita Lucimara, o Lopes, o secretário, para com a questão do poder dos conselhos municipais, desse trabalho em relação aos conselhos municipais. Porque deram carta branca para que Ulisses e eu possamos trabalhar e auxiliar os conselhos municipais a quando chega, por exemplo, essa questão da destinação do imposto de renda. Então, foi feito um grupo de trabalho, o vereador André também participando desse grupo de trabalho, junto com a sua equipe. Esse grupo de trabalho trouxe uma palestra para a Câmara Municipal, para que possa ter esse entendimento dessa questão que você, na verdade, assim, Fernando, as pessoas têm que entender que ela não está doando, ela está destinando
parte do seu imposto de renda. Aquele imposto que seria retido, que você teria que pagar, enfim, do bolso da pessoa, na verdade, assim, se ela quiser doar, ela vai lá, ela doa, não tem problema nenhum, ela vai lá, ela doa quanto ela quiser, pessoa física, empresa. Agora, essa capacitação, esse momento que nós estamos vivendo, não é só o Brasil. Outro dia eu até estava conversando com o Ulisses, mostrei um material para ele de um pessoal do Ceará, que estão na mesma dificuldade, criando campanha. Até eu entrei em contato com uma moça, ela explicou mais ou menos o que estava acontecendo lá. Por quê? Esse hábito, Fernando, que a gente não tem de destinar à questão do imposto. Eu parto de uma ideia de que, assim, eu vou ajudar aquilo que eu vejo, tá? Aquilo que eu consigo vislumbrar. Então, qual que é o trabalho agora desse pessoal? É mostrar para onde que está indo esse dinheiro. Então, assim, esse dinheiro que você está destinando, ele está indo aqui, para essa horta comunitária. Tá? Ele está indo para ajudar aqui, o curso de violão dessas crianças. Mostrar realmente aquilo que foi concretizado. Mas isso, por enquanto, é um segundo passo. A gente precisa, nesse primeiro passo, conseguir agora, né, fazer com que as pessoas façam essa destinação. E a partir de maio, aí é um trabalho realmente de conscientização, porque muita coisa não dá tempo mais, Fernando. Então, a partir de maio, a gente já pensando em 24, sim, esse trabalho em escolas, em empresas, trabalhar com meios de comunicação e também mostrar aquilo que foi realizado. Pegar um exemplo, o Recanto, por exemplo, o Recanto dos Velhinhos. Você destinou, foi para o Recanto, esse ano não vai dar para o idoso, mas, né, imaginando aí, teve lá uma horta comunitária, então você vai levar para a empresa. Você vai sensibilizar as pessoas com um exemplo prático. O exemplo, ele arrasta, Fernando. Então, nós teremos, penso que sim, foi plantada uma semente, não desmerecendo tudo que foi feito lá atrás, tá? Foram caminhos criados, processos, né? A vida é feita de processos, e nós estamos numa etapa do processo. E essa etapa do processo agora é conscientizar a população que essa destinação do imposto de renda, ela vai beneficiar, no caso, o trabalho está sendo muito forte aqui no trabalho da criança e do adolescente, mas a partir do ano que vem tem o Conselho do Idoso, enfim, ou o Conselho do Esporte, outros conselhos que a pessoa também vai poder destinar. Ulisses, infelizmente nós não temos mais tempo, né? Mas mídias sociais, telefone, endereço, para consultar, mesmo, né, fazer denúncias aos conselhos municipais. De uma forma simples, o link está abaixo no comentário, você pode acessar a página da Prefeitura, e lá você vai encontrar também um banner na parte de baixo, um logozinho, está escrito Valinhos em Conselhos, você entra e tem acesso a todas as mídias e contatos. E só para acrescentar a questão do Wagner, o sistema já está aberto lá da Receita, você pode destinar ao finalzinho da sua receita, desculpa, o que nós temos que fazer mesmo? Declaração de imposto de renda, declaração de imposto de renda, você pode, ao final, no completo, fazer a destinação ao fundo e você já sabe o valor. Se você tem a receber, será restituído, se você tem a pagar, será abatido. Então, você pode fazer isso até dia 31 de maio. Tá certo, então. Ulisses Porto, Wagner Alves, nós queremos agradecer a participação de vocês na manhã de hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Fernando, só 30 segundos? Pois não. Tá, você quer quebrar um pouco o protocolo aqui, já virar a página? Eu acho que essa vai ser a minha última participação com o Muriel como técnico, tá? O Muriel está se desligando da rádio, vai para outros projetos, outras situações da vida dele. Eu quero agradecer demais esse menino, quando ele chegou há 8 anos atrás na rádio, quando o Prodígio me ligou, falando, eu preciso dar uma oportunidade para o Muriel, preciso, e eu fui atrás. Na primeira ele vai lembrar que não deu certo para ele, ele não aceitou logo de cara, depois eu comecei a insistir,
E o Muriel hoje é esse profissional da comunicação, principalmente na parte técnica aí, que eu tenho certeza que está dando um salto da vida dele, um salto muito importante. Então, quero agradecer a cada momento. Eu faço questão de falar isso em público, porque o Muriel foi um menino muito importante para a rádio, para tudo aquilo que nós conquistamos. Então, Muriel, um grande abraço para você, boa sorte nessa sua nova jornada empreitada e saiba que você pode sempre contar comigo. Um grande abraço, muito obrigado por todo esse trabalho e dedicação. Valeu, um grande abraço, bom dia a vocês. Nós vamos a um rápido apoio